Vamos lá, pessoal. Seguindo a nossa aulinha, agora vamos falar um pouquinho sobre as alterações bilaterais do contrato. Quando a gente falou sobre cláusulas exorbitantes, nós discutimos que a alteração unilateral do contrato é uma cláusula exorbitante do contrato administrativo. Significa dizer que o Estado tem o poder de unilateralmente, a partir da sua supremacia de seu interesse, alterar do seu lado o contrato. Que não quer dizer que toda alteração contratual seja uma decorrência natural, seja uma cláusula exorbitante. Não é porque se alterou um contrato que essa alteração é uma cláusula exorbitante. As alterações também podem ser bilaterais, podem decorrer de uma inter-relação entre as partes, entre contratante e contratado, entre o Estado e a outra parte. E é o que a gente vai discutir um pouquinho agora. Quando é que acontece as alterações bilaterais de contrato? Vamos lá. Primeira situação comum, letra A, que a gente pode destacar em relação à alteração bilateral do contrato, é para a substituição de garantia. Lembra que nós comentamos, quando falamos sobre cláusulas necessárias, que uma cláusula necessária no contrato administrativo é uma garantia? Ainda que a lei não traga a garantia como cláusula necessária, a doutrina entende que a garantia é uma cláusula necessária? Pois é, a garantia ela é determinada pelo Estado, mas ela é escolhida pelo particular. O particular que escolhe, você vai colocar seguro-garantia, calção em dinheiro, fiança bancária, títulos da dívida pública. Mas pode ser que ele queira substituir. Vamos imaginar que o Estado tenha recebido a título de garantia títulos da dívida pública. E o particular queira negociar, falou, não, os títulos estão começando a valorizar, ou estão decaindo, e queira substituir por uma fiança bancária. Estado, particular, e o particular, o contratado, vão sentar e negociar a substituição dessa garantia. Tudo jóia? Beleza? Segunda possibilidade de alteração bilateral do contrato, muito comum na lei, é a modificação do regime de execução da obra. Modificação do regime de execução da obra. Estabelece-se a obra tinha um modo de execução de regime, periodicidade, um prazo especificado, uma forma especificada, por uma questão de adequação da obra, adequação do projeto. Você senta, Estado, iniciativa privada, Estado contratado, modificam a periodicidade, a forma de aplicação daquela obra, de execução daquela obra, senta de acordo com as necessidades da realidade local. Precisa acelerar, precisa diminuir, insumos estão mais difíceis, precisa adequar melhor, você senta e modifica o regime de execução da prova. Terceira forma terceira forma de alteração é... Cadê que está em vermelho? Não reparei que estava em vermelho, deixa eu acertar aqui. Letra C, quando eu altero a forma de pagamento. Periodicidade, se eu pago por empreitada, se eu pago por tarefa, se eu organizo a forma de pagamento, desde que eu tenha mantido o valor inicial atualizado, eu posso alterar a forma de pagamento. Essas aqui são tranquilas. E o que mais importa pra gente, na verdade, discutir, essas três aqui não são muito difíceis. O que mais importa, que geralmente a gente cai e que é importante estudar, é a letra D. Essa aqui é importante. É a quarta forma de alteração bilateral. Justamente reestabelecer, formas para reestabelecer. Deixa eu apagar aqui, porque ficou feio. Formas para restabelecer o equilíbrio econômico financeiro.
restabelecer o equilíbrio econômico financeiro do contrato. Meninos, deixa eu contar uma coisa para vocês. Vocês perceberam, quando a gente estudou contratos, as cláusulas exorbitantes, que o Estado tem uma série de prerrogativas. O contrato administrativo dá um peso favorável ao Estado muito grande. O particular não tem grandes garantias, se comparados ao Estado, mas ele tem uma garantia muito grande, que é a manutenção do equilíbrio econômico financeiro. Se tem uma coisa que deve ser mantida numa relação contratual feita com o Estado, é o equilíbrio econômico financeiro. O Estado prima por isso. Situações que por acaso venham a alterar aquele equilíbrio inicial, aquele valor inicial, aquela margem de lucro inicial, se elas ocorrerem, devem ser levadas em consideração. E devem levar o Estado a sentar com o particular e negociar formas de alterar esse contrato. Formas de fazer com que Estado e contratado negociem como alterar esse contrato e readequá-lo para nós termos um novo equilíbrio econômico financeiro. Que aquela margem de lucro inicialmente pactuada novamente seja aplicável ao contrato. Como é que isso acontece? Quais são as situações que aparecem, que geralmente acontecem? Vamos lá. Como é que eu vou trabalhar com equilíbrio econômico financeiro? Às vezes, ele pode alterar situações simples. Primeira situação, questões de pagamentos feitos a particulares, que não estavam previstos. Deixa eu colocar aqui em preto, para ficar mais fácil para vocês enxergarem. Vou mudar aqui para preto. Pagamentos a particulares. Pagamentos feitos a particulares. Acerca de aumentos de faturas, modificações de valores que eram pagos a particulares, que eram fora da relação contratual. Então o Estado tem um contrato com o terceiro, o Estado tem um contrato com uma empresa, essa empresa tem um contrato com o terceiro, e esse terceiro fornece. E há uma alteração desse valor desse fornecedor, isso impacta diretamente no contrato. Essa alteração vai gerar reflexos no meu contrato administrativo. Segunda situação, correção monetária. Correção monetária. Meninos, o dinheiro muda. O dinheiro vai aumentando. O dinheiro vai modificando. Vai perdendo valor com o tempo. À medida que o tempo vai perdendo, é necessário que esse contrato seja atualizado. Eu corrijo os valores. Terceiro, o reajustamento de preços. O que é o reajustamento de preços? Eu analisar qual é efetivamente o custo do meu trabalho. Eu forneci um produto, só que durante aquele meu contrato, que de um ano, a minha empresa teve gastos maiores, porque eu tive aumento de salários, teve um novo piso salarial, aumento de insumos, de custos de produção. Então eu tenho que sentar com o Estado e fazer um reajustamento de preços. Isso é muito comum. A cada período, a cada vez que você renegocia, você senta e reajusta os preços. Isso faz com que o Estado sente e negocie com o particular e tente ajustar o preço da melhor forma possível, mantendo sempre o equilíbrio econômico financeiro. Agora, essas três situações são situações absolutamente comuns, normais, fazem parte do dia a dia. O problema é quando nós estamos diante de algo que não faz parte do dia a dia, que foge da nossa esfera de contato, de comando. E aí nós temos uma quarta situação, e essa cai demais em prova, que geralmente altera o equilíbrio econômico financeiro e impõe uma tratativa entre Estado e particular, que é o que a gente chama de teoria da imprevisão. O que é a teoria da imprevisão? Teoria da imprevisão, meus amigos, é uma teoria em que existem situações
imprevisíveis, ou imprevisíveis inevitáveis, que vão influenciar diretamente o meu contrato administrativo. Vão atingir diretamente o meu contrato administrativo. Vão desequilibrar o meu contrato administrativo e vão forçar que eu, Estado, sente com o particular e renegocie este contrato. Vamos a elas?